Está no ar mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou o Leandro Ramos e este é mais um episódio do Juridicast, que a gente vai abordar um assunto relacionado à Covid-19 dentro do universo do marketing jurídico. E no episódio de hoje, vou conversar com o Renato Avanzi, um grande especialista em comunicação interna, que vai falar sobre esse tema dentro do contexto do coronavírus. O Renato é jornalista de formação, atua como consultor e professor e coordenador da pós-graduação e MBA da SPM. Ele possui vários livros publicados sobre comunicação interna e endomarketing, e acaba de lançar mais uma obra sobre o assunto, o livro Comunicação Interna em Tempos de Coronavírus, que foi publicado digitalmente. Renato, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Leandro, é um grande prazer participar com você nesse Juridicast, trazendo algumas informações e reflexões sobre comunicação interna para o público que acompanha o seu podcast. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje e à sua disposição para responder algumas perguntas suas e dos ouvintes. Eu que agradeço, Renato. E para a gente começar, de modo geral, qual foi o objetivo em escrever o livro Comunicação Interna em Tempos de Coronavírus e publicá-lo digitalmente? Bom, o fato é que essa crise mundial veio muito rápida, sem aviso prévio. Por mais que qualquer um pensasse que crises acontecem, desse tipo ninguém havia pensado. E as empresas se viram muito envolvidas nesse processo, porque, claro, mudou a vida delas, a rotina, mudou tudo. E boa parte das empresas acabou mandando seus funcionários para casa, trabalharem em casa, em home office. Isso aconteceu da noite para o dia, elas não estavam preparadas para isso. Pouquíssimas empresas já tinham o esquema de home office funcionando, mas a maioria não. Então, o que acontece? O processo de comunicação interna das empresas foi extremamente abalado por conta dessa crise. E aí as pessoas ficaram sem saber o que fazer. E a minha intenção com esta publicação é justamente compartilhar ideias, compartilhar alternativas para que as pessoas possam continuar fazendo comunicação num sistema completamente diferente, um sistema que exige um pouco do mundo digital, eventualmente um pouco do mundo offline também, porque, como eu falei, algumas empresas ainda continuam mantendo alguns funcionários na manutenção ou produzindo normalmente, como as indústrias de medicamentos, como o segmento de saúde. Tem um pouco de tudo nessa publicação. Eu falo de como se comunicar melhor durante a crise do coronavírus para pessoas, funcionários que estão em casa e funcionários que estão trabalhando. Como lidar com essas duas situações. E ele foi para o digital porque era muito mais rápido, muito mais fácil. Se fosse para um processo de edição de uma editora convencional, análise de texto, revisão, diagramação, composição, impressão, etc., e distribuição, isso levaria muito tempo. Sei lá, nós não sabemos quando é que vai terminar a crise do coronavírus. Então, a opção mais fácil foi colocar no mundo digital também, oferecer no formato digital, para que as pessoas tenham acesso rápido, já compram pela internet, já recebem imediatamente no seu e-mail e podem começar a aplicar ideias e alternativas nas suas empresas. E Renato, provavelmente as empresas não serão mais as mesmas depois da pandemia do coronavírus. Nesse sentido, como que a comunicação interna deve endereçar as preocupações dos colaboradores? Eu tenho certeza de que as empresas não serão mais as mesmas, por inúmeros motivos, Realmente essa crise é de uma natureza completamente diferente de outras que nós já vivemos. Em termos de crises, o Brasil e o mundo estão acostumados, mas desse tipo já não é tão comum, Uma das coisas que vai mudar bastante, na minha opinião, é que, do ponto de vista da comunicação interna, ela vai ter que olhar mais do que nunca o ser humano, não apenas o colaborador, o trabalhador dentro da empresa, mas o ser humano que está por trás disso, porque você precisa criar muitos conteúdos, em primeiro lugar, que amenizem os medos e as ansiedades dessas pessoas. Veja, a crise afeta o mundo, mas quando você fala da pessoa, o que ela tem de medos, pelo menos os essenciais, fora outros? Ela tem o medo, primeiro, de se contaminar, de ficar doente e parar no hospital, ter que ser entubada e, eventualmente, não sobreviver. Tem um medo adjacente que é da contaminação dos seus familiares.
como é que ela vai fazer para evitar que os seus familiares se contaminem? Eu estou simplificando, mas até no livro eu trato muito disso. Veja que todo mundo está confinado socialmente no seu ambiente familiar, mas numa situação que não é comum. Os filhos costumam ir para o berçário ou para a escola, etc., e agora estão dentro de casa. Eventualmente, o marido, a mulher, os filhos saíam para trabalhar e voltavam à noite. Agora estão 24 horas por dia dentro de casa. Então, isso tem um desconforto geral. Se é muito legal a convivência em família, há um desconforto da novidade. As pessoas não estão preparadas para isso e tem sido bem complicado. Haja vista que elevou-se muito o número de ocorrências de violência doméstica, especialmente contra a mulher. Então, assim, marido e mulher dentro de casa não tinham essa convivência tão próxima e aí vários maridos estão descontando em cima das suas mulheres e em cima de crianças também, né? O que é um absurdo. Lógico que isso tem gerado inúmeros processos, mas também jurídicos. Mas outro fator que é preciso trabalhar, a comunicação interna nesse momento, é o medo da perda de emprego. Porque, ora, se as empresas estão paradas, estão perdendo negócios, estão deixando de vender serviços e produtos, a iminência da perda do emprego está aí batendo na porta de todo mundo. E aí tem uma outra coisa que é o medo também da escassez de gêneros de primeira necessidade. Você nunca sabe se vai ter uma corrida ao supermercado, se você deve se estocar por 10 dias, por 5 dias, por 3 meses, né? E se vai ter isso tudo disponível, até mesmo remédios de uso contínuo das pessoas. Então, veja, eu estou falando de olhar o ser humano, porque antes de trabalhar, antes de ser um colaborador da organização, você tem que amainar, aplacar esses medos todos, né? E aí, para isso, você vai ter que lançar mão de meios digitais para alcançar os funcionários que estão fora da sede. Dentro da sede já é meio complicado, porque você tem menos gente, você não tem tanto acesso aos veículos de comunicação internos da empresa, e agora você vai ter que lançar mão de meios digitais para alcançar esses funcionários que estão fora. Então, é um desafio bastante grande da comunicação interna nesse momento. Sem dúvidas, Renato. E na advocacia, o home office, ele é uma das marcas desse momento que vivemos, né? E ele é ainda um tabu para muitos escritórios. Tem uma questão cultural, tem também uma questão até de segurança da informação, né? Afinal, os advogados trabalham com informações sigilosas. Mas com a Covid-19, teve escritório que eu observei que conseguiu colocar mais de 100 pessoas para trabalhar em casa em menos de uma semana. E o ponto é, depois que essa pandemia passar, como fica a questão do home office para as empresas em geral? Olha, Leandro, eu vou te dizer uma coisa, começando pelo seu comentário inicial. Pode ser que vários ouvintes achem um absurdo o que eu vou falar, talvez você mesmo ache um absurdo o que eu vou dizer, mas essa questão da segurança, ela é importante, eu não tenho a menor dúvida, mas eu tenho certeza absoluta, pelo que eu vejo no mercado e em todos os segmentos, que você manter funcionários trabalhando em home office, acessando informações, não é menos seguro do que os funcionários acessando informações dentro do seu escritório. Nós não temos, na verdade, mais certeza da segurança dos dados em nenhum lugar. Se você for observar, o governo brasileiro foi invadido por hackers. Se você for observar, o Facebook foi invadido por hackers. O governo americano foi invadido por hackers. Pentágono foi, né? O Pentágono foi invadido por hackers. Então, veja, e dentro da segurança americana, nós devemos nos lembrar do Snowden, por exemplo. Ou seja, a segurança está na mão de pessoas, de seres humanos. Esse ser humano, ele pode garantir a sua segurança ou não. O Snowden pegou informações e foi embora, foi levar informações para divulgar para o mundo. Informações que até então eram sigilosas de segurança dos Estados Unidos. Então, veja, essa coisa que assim, se for para casa não tem mais segurança, não tem, talvez para o jeito que está hoje a tecnologia de informação de um escritório de advocacia e de outras empresas. Mas se você conseguir adaptar esse processo de comunicação, conseguir usar algumas ferramentas, ele vai ficar tão seguro quanto acessar de dentro do escritório. Agora, eu repito, achem um absurdo ou não, mas o fato é que você não terá segurança 100% nunca.
Nunca, nem dentro do seu escritório, nem dentro de lugar nenhum. E eu vou dar um outro exemplo que é fácil saber, é fácil até checar isso, se é que alguém já não fez isso, algum dos ouvintes. Se você for hoje na Praça da Sé em São Paulo e disfarçadamente, com uma boa lábia, conversar com alguns daqueles donos de bancas de jornais que estão ali, você consegue comprar um CD com todo o arquivo da Receita Federal, que é altamente sigiloso. Ele está disponível à venda por baixo dos panos numa banca de jornal dentro da Praça da Sé em São Paulo. Então, que segurança nós estamos falando? De que segurança alguém pode ter medo de levar um funcionário para trabalhar em casa? É só uma questão de ter ferramental, de ter softwares, de ter sistemas de segurança que assegurem até a página 10. Da 11 em diante, ninguém sabe de mais nada, como eu estou dando exemplos inúmeros de gente que deveria ter a segurança máxima. Então, voltando ao assunto, eu entendo que, passada também essa pandemia, vários escritórios de advocacia chegarão à conclusão de que é muito melhor ter os funcionários trabalhando remotamente. Por vários motivos. Primeiro, porque é mais econômico. Você não tem que ter um super escritório num super ponto na, Avenida Paulista, em São Paulo, etc. O que custa muito dinheiro de aluguel, custa dinheiro de manutenção, dinheiro de energia elétrica, IPTU, etc, etc. Então, por que não manda os funcionários para sua casa trabalharem lá, com os sistemas de segurança possíveis? E a outra coisa é que você tornará os funcionários mais produtivos. Em que sentido? Neste momento exatamente, há uma surpresa de todo mundo. Então, talvez a produtividade de um funcionário neste momento específico não seja igual à que ele teria dentro do escritório. Pode até ser, mas em pouco tempo, quando tudo estiver incorporado à rotina do funcionário, do gestor, do líder, de todo mundo, as pessoas vão trabalhar mais do que trabalhavam, porque é isso que tem mostrado as pesquisas. Quem está trabalhando em home office tem mais tempo de dedicação à empresa. E ela economiza estresse, economiza desgaste emocional, físico, no transporte. Dependendo de para onde essa pessoa vai, de onde ela veio, ela leva 1h30, 2 horas de deslocamento no trânsito, o que é um estresse danado e improdutivo, absolutamente improdutivo. Então, isso vai mudar bastante. E claro, na sequência disso, para também os próprios escritórios de advocacia, tanto como clientes como empresa, vão mudar muito as relações trabalhistas. Não há a menor dúvida disso, porque, claro, uma coisa é você ter o funcionário trabalhando no escritório, vamos dizer, colocando sua digital e marcando o horário de entrada e saída, isso é uma coisa. A outra coisa é ele estar à distância, o que também nada impede que você administre o início da jornada dele e término da jornada. Nada impede, mas vão mudar as relações trabalhistas de todas as formas, né? Legal, Renato. E muitos dos nossos ouvintes são escritórios que estão acostumados a lidar com os mais variados tipos de crise, mas crise para os clientes deles, né? Sim. E internamente, muitas vezes esse assunto é deixado de lado. E a pergunta que eu tenho é: toda empresa precisa ter um comitê de crise, incluindo os escritórios de advocacia? Eu não tenho a mais remota dúvida de que tem que ter um comitê de crise. Uma coisa que eu sempre digo, Leandro, para todos os meus clientes, para todas as empresas que eu presto assessoria, consultoria, é que assim, crises, elas atingem as micro, pequenas, médias e grandes empresas. E podem ser empresas organizadas ou desorganizadas. Isso pouco importa. Uma crise, ela pode ser comparada com um acidente de percurso. O que é um acidente qualquer? Um acidente com a gente, um acidente no meio do caminho? É algo inesperado. É alguma coisa que você não tem certeza que vai acontecer. Mas tem que estar no teu radar que pode acontecer. Então, só para fazer uma analogia, se você pega o seu automóvel e quer viajar de São Paulo para o Rio de Janeiro, você obviamente não coloca como uma das possibilidades bater o carro nesse trajeto. Você não quer bater o carro, faz tudo para que o carro não seja batido, não se envolva num acidente, só que você não pode esquecer que existe essa possibilidade. E aí você se arma contra os danos e os prejuízos disso. Como? Você guia com mais cautela, você coloca cinto de segurança em você e nos passageiros que estão com você, você faz um seguro contra danos de terceiros, danos do próprio automóvel, danos pessoais, você paga o DPVAT, que
é o seguro obrigatório de carro. Enfim, você toma inúmeras atitudes para que, se acontecer uma crise que seria bater o carro, você esteja preparado para ela. Portanto, é exatamente a mesma coisa trazendo para um escritório de advocacia. Ele pode ter uma crise? É claro que pode, é evidente que pode. Agora, qual é o grande problema de você não estar preparado? Quando você não está preparado, o tempo de reação a esta crise pode ser muito maior do que deveria ser. Então, no momento em que você descobre como responder à crise, como atuar dentro da crise, pode já ser tarde demais. Quem sabe você não consiga mais nem salvar o negócio. Para que um comitê de crise? O comitê de crise, na verdade, ele deve ser instaurado dentro do escritório para o primeiro passo, que é a prevenção da crise. Eu não faço, na verdade, um comitê de crise para a crise. Eu faço para evitar a crise, para prevenir a crise. E aí, como é que nós vamos prevenir? De inúmeras maneiras. Cada escritório desenvolve um plano. Muitas vezes esse plano é chamado de DRP, Disaster Recovery Plan, em inglês, normalmente se usa esse termo. Mas o que é? Um plano de prevenção de crises. Para que você já atue dentro do seu escritório, junto a todos os sócios, todos os funcionários, todas as equipes, para evitar os pontos cruciais, aqueles pontos que são mais sensíveis a uma crise. E quem deve fazer parte desse comitê de crise? Todos os representantes de áreas estratégicas da empresa. Então, o que eu digo de áreas estratégicas? Você provavelmente não vai envolver as pessoas que cuidam, vamos dizer, da manutenção. Talvez não seja essa uma área estratégica em relação à imagem do escritório. Mas todas as demais áreas, vamos dizer, se o escritório trabalha com vários segmentos do direito, então em cada um dos segmentos tem que ter um representante, um líder daquele segmento, trabalhista, contencioso, civil e por aí vai. Este comitê se reúne e esses líderes identificam, na minha área, neste âmbito que eu trabalho aqui, o que pode gerar uma crise. E lembrando uma coisa importante, Leandro, quando nós falamos de crise para uma empresa, para uma organização, e o escritório de advocacia se encaixa nisso, a crise é aquilo que vai transpor os muros da organização e pode ganhar o mundo visível para o público em geral. Vai para as redes sociais, vai para a imprensa, vai para qualquer lugar. Eu não estou falando aqui de uma crise interna, vamos dizer, uma discussão entre sócios. Isso se resolve entre os sócios dentro de uma sala de reuniões. Mas a crise aqui considerada é isso, que pode abalar as estruturas, especialmente da imagem do escritório. Então, esses líderes de cada área estratégica devem se reunir pensando primeiramente nisso. O que da minha área pode provocar uma crise externa? Uma crise que vai passar das nossas salas aqui e vai para outro lugar, Pode chegar nas mídias sociais. E dentro de um escritório de advocacia, por exemplo, o que eu poderia pensar agora? Uma crise previsível, uma ação causar um enorme prejuízo para um cliente por uma perda de prazo de recurso, por exemplo. O escritório perdeu o prazo de recurso e aí provocou um enorme prejuízo. É óbvio que o cliente vai colocar a boca no mundo. É óbvio que o cliente vai se fazer ouvir por todos os meios possíveis e imagináveis, porque ele não quer ser lesado numa situação como essa. Aí o escritório pode pensar, mas que é isso? Pelo amor de Deus, nós somos um escritório respeitável, um grande escritório no cenário brasileiro e internacional. Eu jamais perderia um prazo, um recurso. Jamais é algo que não cabe na lista de um comitê de crise. Se é difícil porque se evita que isso aconteça. Mas pode acontecer alguma coisa. Quem saiu para protocolar um documento, por exemplo, no fórum, sofreu um acidente e só vai se descobrir que ele não protocolou isso quando acabou o prazo, já está fechado o fórum e nada aconteceu. Então, pode acontecer sim. Como é que não pode acontecer? Crise, repito, analogicamente falando, é como um acidente. Acidente não avisa antes, mas você sabe que ele está ali presente. Então, o comitê de crise se reúne com esses representantes, esses líderes, para pensar em todas as possibilidades de crise que podem ocorrer e o que se faz para evitá-las. Perfeito, Renato. E para quem cuida da comunicação interna de um escritório de advocacia, quais são as principais preocupações que essa pessoa deve ter nesse momento de pandemia? Uma das coisas, como eu já falei, é tranquilizar os colaboradores.
Isso é importante, eu começo por aí, porque, assim, normalmente você não costuma trabalhar junto aos colaboradores essa questão emocional deles. Se trabalha muito mais a questão da produtividade, a questão dos comportamentos profissionais, a questão da ética profissional, que são coisas importantes, muito importantes, devem continuar acontecendo do ponto de vista da comunicação interna, mas o ponto de partida neste momento de crise é tranquilizar os colaboradores. E por que isto? Porque um colaborador intranquilo, ele não consegue produzir o que ele tem condições de produzir. Ele sempre estará aquém da sua produtividade. A segunda coisa que eu sugiro é manter os funcionários todos informados sobre o andamento do negócio, o andamento das causas, o andamento dos clientes, se tem novos clientes, se saíram os clientes, etc. Tudo tem que ser informado. Não é porque as pessoas não estão lá no dia a dia que elas não precisam saber do que acontece. E quando você é informado sobre o andamento do negócio, você tem um sentimento de pertencimento. E isso é muito importante para qualquer tipo de funcionário. Eu quero pertencer ao grupo, eu quero pertencer a este escritório. E pertencer é conhecer o que acontece lá dentro, é saber o que se passa lá dentro. Então tem que criar uma rotina de informação constante sobre todos os andamentos, não apenas aquilo que diz respeito àquele funcionário e àquela área. É importante saber de tudo, né? O escritório está crescendo, o escritório está estagnado, o escritório perdeu clientes, temos que tomar cuidado, temos que agir. Tudo isso tem que ser muito bem informado. A outra coisa é reforçar conceitos de prevenção contra o coronavírus. Tudo já tem sido falado, praticamente tudo está nas mídias, etc. Mas veja uma coisa diferente. Entre várias coisas muito importantes divulgadas pela mídia em geral, existe muito fake news. Então tem tantas coisas que são ditas, vou inventar uma coisa aqui, mas é assim, se você mastigar um cravo, você estará livre de se contaminar com coronavírus. Quer dizer, esses tipos de notícias circulam por aí e um funcionário desavisado, isso veio do meu amigo, ele que repassou para mim, etc. Então eu vou comprar um saquinho de cravos e vou ficar mascando cravo o dia inteiro. Como se isso realmente fosse resolver o problema. Então, o que é importante é que a comunicação interna do escritório assuma uma postura de divulgação desses conceitos de prevenção que são abalizados por alguém. Um advogado que atua nessa área de saúde, que tem clientes da área de saúde, que é o cliente do escritório que está dizendo que é para fazer isso e ele é um doutor, um médico, um especialista, é o plano de saúde do escritório, se existe, que está dando essa informação oficial. Então é importante reforçar esses conceitos de prevenção. A outra coisa é estimular muito a comunicação entre gestores e equipes, porque se está cada um na sua casa, esse distanciamento também reflete na atividade das equipes de trabalho. Então, mais do que nunca, a comunicação tem que criar caminhos, métodos, fórmulas para aproximar gestores das equipes. E, desculpe se eu estou esticando muito, Leandro. Imagina, Renato. Mas uma última coisa que eu sugiro é promover ações para garantir a produtividade, né? Ou garantir o mesmo nível de produtividade, se for possível até mais, claro. Mas no mínimo o mesmo nível de produtividade. Como? Que ações são essas? Por exemplo, campanhas para os funcionários, campanhas à distância para que eles participem, concursos para os funcionários, para aproximá-los, para estarem sempre juntos. Então, um dos concursos pode ser, vamos usar o Instagram do nosso grupo para postar fotos do home office. Então, mostre o seu home office e todos vamos conhecer o home office de cada um de nós. Por quê? Porque isso aproxima, isso mostra a pessoa trabalhando, a pessoa se valoriza, mostra a individualidade de cada um. Então, tudo isso contribui com produtividade. Eu estou dando só alguns exemplos, mas no meu livro tem uma infinidade de campanhas e concursos que podem ser feitos como sugestão também para escritórios de advocacia, né? Excelente, Renato. Maravilha. Muitos canais de comunicação interna usados pelas empresas, como os murais, a TV corporativa, em alguns casos até a intranet, deixaram de funcionar com o home office, né? E aí o que fazer nesse sentido, para manter a comunicação interna ativa? Esse é o momento de se virar nos 30, né? Você tem que criar mecanismos, né, para falar com esses funcionários remotos. Uma das coisas que certamente já acontecia muito é o uso do WhatsApp.
em algumas empresas havia uma restrição para o uso do WhatsApp no celular pessoal de cada funcionário. Então havia uma restrição, muitos departamentos jurídicos de empresas, inclusive, recomendavam que não se mandassem comunicações para o WhatsApp no celular pessoal. Só que, de novo, isso é uma crise. Agora não tem jeito. Como é que você vai falar com alguém imediatamente sem usar o seu celular pessoal? Claro que as empresas não vão poder comprar em quantidades imensas. Cada escritório, por exemplo, de advocacia tem uma quantidade de pessoas lá dentro trabalhando, vamos dizer 200, 300 pessoas, não vai comprar 300 aparelhos de celular e sair distribuindo. Então, vai usar sim este meio, que é uma das formas de manter a comunicação. Neste caso, eu estou falando do WhatsApp, que é o mais rápido, mas existem inúmeras ferramentas digitais que facilitam a vida e o contato com esse público. Então, por exemplo, vou citar aqui algumas ferramentas como o T-Box Alert. Ele tem acesso inclusive pelo celular, pelo computador, remoto, em todos os meios. Por que ele é uma ferramenta muito legal? Porque ele trabalha dentro de qualquer sistema, conversando com o funcionário, mas com uma vantagem muito boa, é que ele permite saber se o funcionário de fato acessou aquela informação, se ele reagiu àquela informação. Porque, é claro, eu poderia usar também e-mails. Todos os funcionários têm e-mails e eu posso mandar e-mail para eles. Mas a gente não sabe no e-mail se realmente a pessoa abriu, se ela leu, se ela simplesmente clicou e não leu. Mas esta ferramenta, por exemplo, o Alert, ele me permite acompanhar se houve a leitura, o que a pessoa fez. Outra ferramenta é o Workplace do Facebook, né? Ele é muito bom. Ele é um Facebook fechado no ambiente da organização. E ali você também tem todos os relatórios possíveis e imagináveis de quem leu, quem viu, quem não leu. Então você vai ter que adotar algumas ferramentas digitais que antes não existiam. De novo, no meu livro eu coloco inúmeras ferramentas, eu citei 2 aqui, mas tem muito mais lá, e todas com acesso direto, com link direto. O que eu sugiro? Que essas empresas fornecedoras sejam consultadas, você, dentro da característica do seu escritório, você defina algumas, 1, 2, 3 das melhores ferramentas disponíveis no mercado e teste gratuitamente antes de comprar qualquer uma delas. Coloque em prática. Faça um teste, porque não se arrisque a comprar uma ferramenta sem testá-la antes gratuitamente, porque pode ser que na sua realidade não funcione. Agora, uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que a área de TI, de tecnologia de informação dos escritórios, ou internas ou de empresas contratadas, neste momento é o maior aliado da comunicação. Não tenho a menor dúvida. Por quê? Porque ela pode, inclusive, transformar uma TV corporativa fixa, vamos supor, num terminal de vídeo dentro da empresa, numa TV corporativa pela internet. A TI pode transformar a intranet numa extranet, para ser acessada fora da empresa. Veja que eu estou falando para uso de funcionários, mas extranet inúmeras empresas já utilizam. Vou dar um exemplo. O Banco Itaú é que tem uma extranet para fornecedores, ou seja, existe lá todo um processo de comunicação aberto para fornecedores. O fornecedor acessa da empresa dele, da casa dele, do celular dele. Então é uma extranet com segurança, porque o Itaú tem uma questão muito forte com segurança. É uma extranet acessada fora da empresa por fornecedores que têm lá todas as informações possíveis e imagináveis para que ele se torne um fornecedor ou continue fornecendo. Este mesmo processo pode ser feito para uma extranet com funcionários, mas depende da tecnologia de informação do escritório de advocacia. Por isso que eu digo, neste momento é o maior aliado da comunicação. Renato, durante o período dessa crise do corona, a comunicação interna ela deve ser apenas atribuição do marketing e RH ou as lideranças devem também assumir as rédeas? Leandro, eu tenho certeza absoluta também de que os líderes devem assumir as rédeas. E em que sentido eu digo isso? Tanto na crise quanto fora dela, em todos os momentos da organização,
As lideranças precisam assumir o seu protagonismo, porque o que são os líderes no processo de comunicação? Eles são multiplicadores da comunicação. Não existe nenhuma forma de comunicação mais eficiente do que uma boa conversa entre o gestor e a sua equipe. Eu vou dar um exemplo de um escritório de advocacia que tem representações, filiais em vários estados, por exemplo. Ele tem, vamos supor, a matriz dele em São Paulo, mas ele tem escritório também em Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador e Recife. E a comunicação interna está, ou com marketing, ou com recursos humanos, ou com as duas áreas em conjunto, ela está situada, vamos dizer, sediada na cidade de São Paulo. Ora, como é que eu posso garantir que a minha comunicação sediada em São Paulo vá chegar a todos os funcionários do escritório de Recife da mesma maneira? Eu estou em São Paulo, eu vou mandar para o escritório de Recife algumas coisas, eu vou mandar, por exemplo, um material para ser impresso no local e publicado, divulgado no mural físico, eu vou mandar coisas para a intranet e abro lá dentro da intranet uma janela para aqueles funcionários, etc. Mas eu não tenho em nada disso garantia de que aqueles funcionários realmente receberam a informação. Ainda que esteja na intranet, não é certeza de que ele leu. Está lá, é um depósito de informações, mas não significa que ele tenha lido. É a mesma coisa que eu mandar uma revista Veja para alguém e imaginar que a pessoa está 100% informada sobre todas as páginas da Veja. Não, ela recebeu. Ela pode ter lido uma matéria, duas ou nenhuma. A mesma coisa acontece com a intranet, com o mural, etc. Então, quem é que pode garantir que as informações estratégicas cheguem a todos? Os líderes. Então, por mais que eu faça ações de comunicação muito bem feitas, o líder tem que assumir o protagonismo no processo de comunicação. Ele tem que falar com a sua equipe, tem que estar no dia a dia da equipe, tem que repassar as informações. Porque, veja, a hora que o líder reúne a sua equipe e repassa uma informação, seja de que natureza for, ela tem um peso infinitamente maior do que, vamos supor, um folder produzido pela área de comunicação ou um boletim produzido pela área de comunicação. Tudo isso tem importância, deve acontecer. O boletim, o mural, a TV, tudo isso deve acontecer. Mas o que tem mais força como reforço é a conversa do líder com a sua equipe. Ainda voltando à questão do home office, Renato, ele traz desafios, né? Como a conciliação do ambiente familiar com o trabalho, os horários que ficam mais difíceis de serem controlados, né? E até a qualidade da internet, né? Sem dúvida. E como que a comunicação interna pode ajudar o colaborador a lidar com esses desafios, que são desafios reais e que estão presentes aí na vida de todo mundo, basicamente? Uma das coisas, né, fora esses desafios todos, que eu até abordo no livro também, quais são esses desafios, uma das coisas é fornecer orientações sobre as rotinas diárias, né? Porque uma coisa é você ter a rotina dentro do escritório onde você está acostumado. Tem lá o seu computador que está sempre estacionado ali, em alguns lugares, claro, o advogado leva para casa o seu computador, um laptop, um notebook. Mas enfim, ele tem lá a sua mesa, tem as suas pastas, tem as suas coisas lá todas organizadas. Ele levanta de tempos em tempos e vai até uma copa, onde tem um café pronto já, tem a água disponível, gelada e não sei o que e tal. Quando ele está em casa, isso já não tem, não, já não existe mais. Então a mesa já talvez não seja a mais apropriada para o trabalho, é uma mesa improvisada. A cadeira provavelmente não é uma cadeira ergonômica como a do escritório. Alguns têm uma boa poltrona, outros improvisam, e isso, né, incomoda, dá dor nas costas, tem uma série de problemas. O ambiente, como eu falei, ele é invadido pela família de um modo geral, por cachorros que latem, crianças que gritam e por aí vai. Então, se você não fornecer orientações para que o funcionário crie uma rotina diária, ele dificilmente conseguirá ser produtivo neste ambiente. Então é legal, eu vou dizer só, dar um exemplo, o que você faz com os seus e-mails. Você lê e-mail toda vez que aparecer a janelinha no seu computador, ou você deve desativar esta notificação e ler o e-mail, por exemplo, de hora em hora. Você termina o seu trabalho, a sua atividade naquela hora, dá uma interrupção, depois de 50 minutos, que é ótimo. Você vai ver os seus e-mails, depois volta para aquela mesma atividade ou outra atividade. Então, isso é uma rotina diária que faz com que você seja mais produtivo. Só que boa parte das pessoas não tem isso.
A outra coisa, cumprimento de horários. Você precisa bater muito nessa tecla com o cumprimento de horários. Por que isto? Porque trabalhar dentro de casa, muitas vezes, dá aquela certa preguicinha, né? Então fala assim, vou dormir um pouquinho mais, tomo banho depois um pouco mais tarde, na hora do almoço, no meio da tarde. Acho que não vou me trocar não, eu vou ficar com esse pijama porque ninguém tá me vendo, não tenho reunião hoje. Então essas coisas, né, relacionadas a horários, a disciplina, começam a ficar totalmente perdidas. E claro, dentro disso, desse cumprimento de horários, nós estamos falando de administração do tempo. Como administrar o tempo para isso tudo? Porque lembrando, você provavelmente na sua casa vai querer tomar aquele cafezinho que tomava na copa da empresa. Só que talvez você tenha que fazer o café, o que consome mais tempo. Você vai ter que ir lá, preparar o café, se servir, etc e tal. Então tudo isso requer uma administração de tempo. E uma coisa também muito importante é trabalhar a inteligência emocional. Por quê? Porque, como eu também já disse, você está envolvido por um clima, um ambiente que não é aquele seu habitual. Não é um ambiente profissional, é um ambiente familiar. Então você tem que ter muita inteligência emocional. Por quê? Porque você será interrompido pelos filhos, se tiver filhos, será interrompido pela mulher, pelo marido, você será interrompido talvez pela sua mãe, pelo seu pai que mora junto com você, e por aí vai. Então se você não tiver essa inteligência emocional de ficar dentro de casa, não poder fazer happy hour com os amigos, não poder ir a festas, não poder frequentar teatros, cinemas, etc., você acaba ficando meio doido, meio maluco e improdutivo. Então é preciso trabalhar muito essas questões nesse momento do home office, né? E Renato, você já deu alguns exemplos, mas você poderia trazer algumas outras situações e exemplos de campanhas de comunicação interna que o escritório pode fazer durante esse período de quarentena? Poderia sugerir várias aqui, né? Mas só lembrando uma coisa importante, Leandro, que isso, claro, varia do tipo de escritório, do tamanho do escritório, da Certamente. equipe que tem o escritório, né? Isso vai variar um pouco. Mas uma das coisas que eu recomendo fortemente é que você envolva todos os seus funcionários, vamos dizer, na geração de negócios, né? Por quê? Porque estamos numa crise. Todo mundo tem que inventar alguma coisa para sobreviver à crise, para se dar bem na crise. E um escritório de advocacia também não é diferente. O escritório vocacionado para um tipo do direito, ele esteja muito bem obrigado, tenha muitos processos. Talvez vocacionado para outro tipo de direito não tenha negócios. Então o que eu acho muito importante? Vou dar um exemplo. Criar um concurso entre todos os colaboradores para que eles promovam posts do escritório e das suas especialidades. Claro que para o concurso tem uma regra, que tipo de post você vai dar, você não vai divulgar informações sigilosas, nada disso, mas que tipo de post você pode fazer nas suas redes sociais. E aí com isso, o que acontece? Se você tem, vamos supor, 300 funcionários, são 300 pessoas postando nas mais diversas mídias sociais informações sobre o escritório. O que acontece com isso como resultado? Há uma tremenda potencialização da visibilidade do escritório que acaba gerando negócios, acaba atraindo potenciais clientes. E com isso, por que eu vou usar o funcionário para isso? O que é que eu vou dizer para o funcionário? Que isso ajuda a manter o seu emprego. Se o escritório vai bem e atrai clientes, o emprego de todos está mantido. E aí, por que isso é um concurso? Porque eu posso dizer o seguinte: os posts mais compartilhados e comentados são os que ganham prêmios. Vão ganhar prêmios. E o prêmio, aí o escritório define qual é. Se é um prêmio em dinheiro, se é um prêmio, sei lá, dias de folga, férias, e sei lá, e viagem, o que quer que seja. Aí o escritório define. Mas essa é uma maneira de usar o próprio funcionário para ajudar no negócio. É uma coisa muito legal. Outra coisa que pode ser feita, uma outra campanha, ação, é um happy hour virtual. Isso a cada semana, a cada 15 dias, enfim, depende de novo do tipo de escritório, mas de preferência um happy hour virtual, em que as pessoas param de trabalhar, cada uma no seu escritório, por uma ferramenta dessas virtuais, pode ser um Skype da vida, um Zoom e outras tantas ferramentas que também estão lá listadas, algumas delas no livro, mas você faz um happy hour virtual e, como eu disse, de preferência temático.
temático. Não é assim um happy hour, vamos falar abobrinha. Pode até ser, mas vamos falar sobre um tema específico, né? Vamos falar sobre um assunto qualquer, porque é mais fácil as pessoas estarem distantes discutindo um tema que está na pauta do dia, né? Discutir, por exemplo, sobre, sei lá, clientes da área de saúde, ou um tema fora disso também, onde buscar informações culturais nesse momento de isolamento. Então vamos trocar informações sobre os melhores filmes da televisão, né? Então qualquer coisa que seja temática do trabalho ou fora do trabalho, preferencialmente fora do trabalho, porque é um happy hour, né? Então você faz isso virtualmente, mas o tema ajuda a que todo mundo participe. Se for aquela coisa, se conecta a tal hora e vamos ficar lá um olhando para a cara do outro, provavelmente cria um impasse e ninguém participa, tá? Outra coisa que eu acho muito importante, uma terceira sugestão, um café da manhã virtual com o líder do escritório. E também pode ser temático ou não. Por que é legal? Uma vez por semana, uma vez por cada 15 dias, cada mês, não importa. Mas é importante que o líder do escritório assuma a sua posição também de liderança junto a todos. Então o que é? É um momento em que o maior líder está diante de todo mundo, ouvindo questões, ouvindo sugestões, ouvindo lamúrias mesmo, quais são as aflições, o que está bom, o que não está. Então é importante que o líder esteja junto. E claro, esse café da manhã, se não existe um líder do escritório, pode ser o líder do segmento dentro do escritório. Então pode ser um café da manhã ou vários cafés da manhã com vários líderes do escritório. E por fim, Leandro, só para não esticar muito, aliás, você deve ter percebido que eu gosto de falar. Mas você está contribuindo bastante. Legal, obrigado. Espero que realmente esteja contribuindo. Mas uma quarta sugestão que eu daria é a criação de uma caixa de sugestões digital também, lógico, à distância. Como? Eu uso os funcionários para que eles me deem ideias de melhoria dos serviços de todas as naturezas. Ideias para clientes, ideias para o escritório, para o trabalho em home office, qualquer tipo de ideia. Por que isso é muito importante? Por vários motivos. O primeiro é que quando você abre espaço para o funcionário participar com ideias, ele realmente cria aquela sensação e o sentimento de pertencimento, né? Ele fala, estão me ouvindo, querem me ouvir. E lembrando que entre os colaboradores, você tem advogados formados, mas provavelmente você tem lá estagiários, você tem trainees, você tem pessoas jovens com novas ideias, mas que boa parte das vezes não tem espaço para expressar as suas ideias. Mas essa é uma caixa de sugestões, ela ajuda a que todos possam se manifestar, todos possam contribuir. O segundo motivo de uma vantagem desse sistema é que essas contribuições são gratuitas para o potencial da organização, o potencial do escritório. Veja, o quanto custa uma ideia fornecida por um funcionário? Nada, não custa nada. Eu só digo o seguinte, que como estímulo, as ideias devem ser premiadas. E como eu sugiro uma premiação? Isso eu também coloquei no livro. Eu sugiro que, se a ideia trouxer resultado financeiro para o escritório, eu sugiro que a premiação de quem deu a ideia seja um percentual desses ganhos do primeiro ano de implantação da ideia. Então, no primeiro ano implantou a ideia, ao longo desse um ano, quanto trouxe de resultado financeiro, um percentual é de quem deu a ideia. Isso estimula muito a participação de todo mundo. E para as ideias que são de resultados intangíveis, você premia com brindes. Você pode dar também, sei lá, um dia de folga, dias de férias, o que seja lá o que for. Você não atribui um dinheiro especificamente. Mas são essas as sugestões que eu poderia dar de momento aqui para um escritório de advocacia, Leandro. Bacana, Renato. E para a gente finalizar, onde o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, consegue comprar seus livros, sobretudo o último lançamento que versa aí sobre a pandemia do coronavírus? O último livro, que é Comunicação Interna em Tempos de Coronavírus, ele está disponível em 2 plataformas. É possível encontrar na Amazon, basta entrar com este título, né? Comunicação Interna em Tempos de Coronavírus, ou o meu nome também, Renato Avanzi, vai encontrar lá na Amazon disponível esse livro. Este mesmo livro está disponível também na plataforma Hotmart.
Então, se você entrar lá, procurar até no Google, o mais fácil é isso, Hotmart, comunicação interna em tempos de coronavírus, Renato Avanzi, vai aparecer lá um link de compras, tá? Tem os links aqui de um e de outro, poderia depois deixar com você para disponibilizar para os interessados. Certamente, Renato. Agora, todos os demais livros estão disponíveis na plataforma Amazon. Então, eu tenho livros impressos e outros livros digitais também estão lá na Amazon. O conteúdo deste livro, Comunicação Interna em Tempos de Coronavírus, tanto na Amazon quanto na Hotmart, o conteúdo em texto é idêntico, não muda nada. Mas a versão da Hotmart, ela é mais ilustrada, ela é totalmente ilustrada. A versão da Hotmart são 190 páginas totalmente ilustradas. Então, talvez seja mais agradável a leitura da versão do Hotmart do que da Amazon, mas o conteúdo em texto é o mesmo. Excelente, Renato. Gostaria muito de agradecer sua presença aqui no Juridicast. Você abordou a questão da comunicação interna de uma forma bem pragmática, né, nesse contexto aí do corona, e a gente vai deixar os links, na verdade, né, que você mencionou, tanto da Amazon quanto do Hotmart, para os nossos ouvintes poder consultar, né? E eu gostaria de deixar combinado contigo para você voltar aqui novamente no Juridicast e a gente falar mais sobre comunicação interna e endomarketing, tá bem? Com o máximo prazer, Leandro. Realmente o Juridicast é uma ferramenta extremamente útil. Eu gostei muito dos capítulos que eu assisti, embora eu não seja da área jurídica, mas eu gosto de informação, gosto de me informar, e você tem um canal realmente maravilhoso. Então, estar aqui, ser convidado para falar e compartilhar alguns conhecimentos, algumas ideias, para mim é um grande prazer. Obrigado, Renato. Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.